Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula de iniciação à pesquisa 2, nós vamos começar a construir um texto que é o texto chamado de introdução do projeto de pesquisa, tá bom? A introdução é uma parte muito importante do projeto. Por que é uma parte muito importante do projeto? Porque ela que vai nos trazer a caracterização do problema focalizado. Tá? Deixa eu colocar aqui um ponteirinho. Isso. Então, a introdução é a parte que eu chamo de caracterização do problema. Então, lembra que nós falamos que o projeto, ele vai sempre surgir a partir de um problema, né? Você tem um problema de pesquisa, você tem algo que te instiga, que você queira pesquisar, você define esse problema e a partir desse problema você vai propor medidas para solucionar esse problema, para verificar se esse problema é realmente um problema ou se você é capaz de dar solução para esse problema, enfim. Aí a execução vai ser sempre mediante as tuas hipóteses, né? Lembra que a gente já conversou também sobre hipóteses, tá bom? Bom, então a introdução, ela precisa caracterizar esse problema. Porém, não se caracteriza um problema sem antes definir o contexto da proposta. Então, o que significa isso, definir o contexto? Então, você precisa, antes de começar a falar do seu problema, a colocar o seu problema aí dentro do teu projeto, você precisa fundamentar mediante outros trabalhos. Lembra que a ciência ela é contínua. Você só tem o que você tem hoje, você só pode pesquisar o que você pode pesquisar hoje, porque alguém já pesquisou antes. Isso é contexto, tá? Então eu preciso contextualizar o meu leitor para antes, eu preciso fazer isso antes de eu apresentar o meu problema, tá? Antes de eu caracterizar o problema. Então eu preciso definir o contexto da proposta, ou seja, identificar claramente o problema ou a oportunidade visualizada pela pesquisa. Como é que eu identifico o problema ou a oportunidade? Falando de tudo que já veio antes, tudo que já está relacionado com aquele assunto, tá bom? Na introdução, você também tem que descrever o que a gente chama de possíveis abordagens e explicar por que a estratégia proposta pelo projeto é a mais adequada e capaz de superar as limitações atuais. Então, depois que você contextualiza, mediante as revisões bibliográficas, você apresenta o seu problema e, mediante o seu problema, você vai colocar aí de maneira muito sutil as suas hipóteses. Você vai apresentar nessa sua introdução do projeto Você vai finalizar essa introdução chamando a atenção para aquilo que você vai trabalhar no teu projeto, para aquilo que você vai utilizar para responder a sua hipótese. Tá? Então é mais ou menos assim. Eu gosto muito de falar na questão do funil. Você começa, né, com uma base muito ampla, contextualizando, sei lá, a nível mundial, nacional, estadual, municipal, a nível do seu bairro, enfim, tá? Então você começa com a base muito extensa e você vai afunilando isso, deixando isso mais estreito, focando mais no seu problema, tá? Naquilo que o seu projeto propõe fazer, ok? Sempre levando em conta contexto social, ambiental, técnico-científico, político e econômico do meio onde vai atuar. Lembra que não é possível fazer projeto se eu não souber que tipo de metodologia eu vou usar para responder esse meu problema, né? Se eu vou ter dinheiro para fazer, se eu tenho condições locais para desenvolver isso. Então o projeto é um planejamento, então eu tenho que planejar tudo. E acima de tudo, a introdução ela tem que chamar muita atenção para o seu trabalho. A pessoa que ela vai ler lá o título do seu trabalho, o resumo do seu projeto, né? Na verdade, o projeto, normalmente a gente só põe resumo quando a gente vai inserir em alguma plataforma, mas normalmente você coloca ali o título, né? E o primeiro item mais importante é a introdução. Você vai introduzir o leitor àquilo que você está se propondo, sempre baseado no problema da sua pesquisa, tá bom? Nessa primeira etapa, nessa primeira semana,
nós vamos passar umas 2 semanas escrevendo a introdução para depois vocês postarem para mim, tá? Mas primeiro, e vai ser a atividade dessa semana, vocês vão colocar em tópicos o que vocês estão pensando falar nessa base ampla do funil até chegar ao final, tá? Então vocês vão estruturar a introdução de vocês. O que vocês vão colocar em cada parágrafo da sua introdução. Normalmente a introdução tem uma lauda, tá? Uma parte da folha somente, um lado da folha somente. Os parágrafos são curtos, tá? Não existe essa de fazer parágrafo muito longo, fica cansativo, fica desestimulante, você se perde no meio do processo. Os parágrafos normalmente, eles precisam ter em torno de 4 linhas, tá bom? Não existe parágrafo de 8 linhas, pelo amor de Deus, tá? Não é um bom trabalho quando você utiliza muitas informações dentro do mesmo parágrafo. A introdução, no nosso caso, ela precisa ser referenciada. Então, tudo que vocês vão citar, tudo que vocês vão utilizar de material bibliográfico para poder fazer a introdução, vocês precisam citar isso, tá bom? Precisa fazer citação direta ou indireta na sua introdução. Existem alguns modelos de projeto que não precisam de citação na introdução, mas eu exijo a introdução com citação, tá bom? Porque você não tem como introduzir um tema que você vai definir contexto se você não disser da onde é que você está trazendo essa informação, tá bom? Uma outra coisa importante. Então, nessa primeira semana, vocês vão colocar em tópicos a estruturação desse seu funil, o que você vai colocar em cada parte dessa introdução. E para outra semana, você já vai ter que escrever e encher aí esses tópicos, tá? Depois a gente vai retirar esses tópicos, porque a introdução ela não é em tópicos, ela é um texto corrido, é um texto coeso, gostoso de ler e que um parágrafo tem ligação com outro parágrafo. Eu acho que uma das maiores dificuldades é fazer esse link entre essas informações, que são informações diversas dentro de um mesmo contexto, tá bom? Eu vou deixar na plataforma também um link de um blog que eu achei legal algumas pontuações deles sobre a introdução, tá bom? Mas só recapitulando. Vocês vão fazer nesse esquema de funil, né? Contextualizar o macro até chegar no micro, até chegar no seu problema focalizado. Vão fazer isso inicialmente por tópicos, lembrando que depois a introdução ela precisa ser totalmente citada, você precisa citar isso. Então, cada parágrafo que você fizer, ou cada parte do parágrafo, que se tiver uma referência e na outra parte tiver outra, você tem que citar a primeira parte e a segunda parte e lembrar que os parágrafos não podem ser longos, em média de 4 a 5 linhas é o máximo, tá bom? Que um parágrafo muito longo ele fica cansativo. E por fim, a introdução ela precisa ser gostosa de ler, ela precisa ter coesão, né? Ela precisa ter conexão entre um parágrafo e outro, tudo bem? Bom, então, por hoje é só, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre a introdução. Tem gente que já tem a introdução pronta, então só veja quais foram os itens que você fez para poder cumprir a nossa atividade dessa semana. Porém, quem não fez ainda vai tentar reestruturar ou tentar começar a estruturar isso a partir do tema que você escolheu. Então, eu sei que tem algumas pessoas ainda que não têm orientador, mas já tem aquele tema que você queira trabalhar. Ainda que você vá construir um projeto fictício, você precisa construir um projeto para terminar essa disciplina, tá bom? Então, o nosso assunto dessa aula e da próxima aula será sobre introdução, tudo bem? Então, um grande abraço para vocês e até nosso próximo encontro. Espero que a gente volte logo aí com as nossas aulas presenciais, tudo bem?